As pessoas confundem vontade com desejo. Desejo é algo que, por mais elevado que seja, né, mesmo que seja um desejo sático, ainda continua sendo algo vinculado às coisas do mundo. Você pode ter o desejo de criar uma obra de arte fantástica, né, ou realizar uma conquista para a libertação de um povo sem igual, que exige uma ousadia inteligente e coragem. Mas você ainda vai estar preso ao mundo. Você pode ter o desejo de criar, né, uma nova teoria, chegar a uma nova visão, né, uma teoria científica do mundo, uma nova corrente filosófica, inaugurar, mas apenas para ser lembrado pela eternidade, né, como Aquiles falou, né, no filme Troia. Isso ainda, né, por mais bonito que pareça, ainda é uma coisa mundana, está relacionada a desejo, e desejo é algo meramente humano, não divino. Quando a gente fala em vontade, por outro lado, nós estamos apontando para o cumprimento de uma missão, para a efetivação de uma vida, para o forjamento de um destino, para algo muito além das coisas desse mundo, que se materializa também em atos neste mundo. A vontade é algo que leva um ser, às vezes, a ser completamente esquartejado em todos os níveis dessa vida, mas ainda assim o ser não titubeia, ele vai até o fim. Porque existe alguma força dentro dele que está fazendo com que ele cumpra isso a despeito de todos os fatores adversos que surgem em seu caminho. Quando a gente vê uma coisa dessa ocorrer, a gente pode ter certeza de que a vontade foi acionada num espírito. A vontade, inclusive, é a força do espírito. A vontade é a força mais poderosa que existe dentre todas as forças. Já disse certa vez Albert Einstein, existe uma força mais poderosa do que a força mecânica, do que a força térmica, né? Força elétrica, magnética, do que a força de interação dos átomos. Existe uma força maior do que todas essas. É a vontade. Disse isso um cientista do século XX. Então, essa vontade é uma força que não está vinculada com elementos que a ciência consegue sistematizar e descrever. E, no entanto, ainda está dentro da categoria de força, porque é o que faz as pessoas se moverem, acelerarem, alterarem trajetórias de vida, né? A gente pode fazer uma analogia direta com as leis de movimento de Newton. Só que nesse caso, a força é de outra natureza. É uma força muito, mas muito, infinitamente mais poderosa do que as forças que a gente estuda no âmbito da ciência, né? A força oriunda do campo gravitacional, as forças de contato, né, entre superfícies, força viscosa, força do campo magnético, força elétrica, devido às cargas, e por aí vai, né? Força hidrostática e blá blá blá, né? Força elástica, né, pela deformação. Todas essas forças, as forças intermoleculares, as forças atômicas que mantêm o núcleo coeso, né? As forças nucleares forte e fraca, todas essas forças, né? Muito interessante, mas sem igual com a força que promana do espírito. A força que promana do espírito é a vontade. A vontade é o que realmente vai transformar a sua vida e este planeta. Quando a gente chegar numa massa crítica de pessoas
que estão vibrando, né, numa mesma frequência, estão no mesmo grau de sintonização. Inclusive, eu até prefiro esse termo, né, as pessoas que estão sintonizadas, elas vão conseguir transformar esse planeta efetivamente em algo melhor. Essa é a força do espírito vencendo o espírito da força. A força do espírito é a vontade. Então, nós precisamos desenvolver, né, canalizar essa força. Existe um campo consciencial que nos permite, de certa maneira, obter essa força, essa vontade. E essa vontade é o que vai nos fazer realizarmos as coisas mais fantásticas neste mundo. O desejo pode até fazer coisas muito, muito impressionantes a nível alto, mas ainda será algo humano. A gente tem, eu criei agora por iluminação, chegou uma visão. Lá no hinduísmo eles falam das 3 sattvas. Das 3 gunas, das 3 gunas. Tamoguna, Rajasguna e Sattvaguna. O Tamas está relacionado às coisas mais baixas, inércias, Rajas a movimento, paixões, intelecto, e Sattva às coisas mais elevadas, bondosas, as virtudes humanas. Mas lá no hinduísmo fala, para você chegar, né, a se desprender desse mundo, chegar ao seio de Brahma, né, ou ao seio do Pai, como dizem os cristãos, você precisa cortar, se desprender das 3 gunas, até mesmo da mais elevada. E isso representa a transição entre desejo e vontade, de certa forma. A gente tem 3 níveis de desejos, podemos dizer. Os desejos mais baixos, né, que envolvem, por exemplo, a gula, o sexo desmedido, a vaidade, né, o narcisismo, a autoexaltação, coisas relacionadas a instintos baixos. A gente tem um desejo mais hoje do astuto, né, do homem de negócios, que é desejo intelectual, desejo de construir teorias, coisas acadêmicas, coisas utilitárias, movimentar as coisas no mundo, desenvolver ideias, conseguir obter recursos para melhorar a qualidade de vida, para assim pensar mais sobre outras coisas. Isso envolve um dinamismo cerebral, isso é um desejo, né, mais elevado que o anterior. E a gente tem um desejo mais alto, ainda mais nobre, mas ainda em termos humanos, que é o desejo do artista, do poeta, do músico em criar uma obra no qual ele se sinta bem, brindar o mundo com... Até mesmo no campo da ciência, né, se a pesquisa não é utilitária, você descobrir um aspecto mais profundo da realidade, ser lembrado, né, por gerações e gerações, né? Mas ainda assim é um desejo. Agora, quando você se desprende de todos esses desejos e atinge a vontade, essa força, a força que te move à vontade, não o desejo, daí você não mede mais consequências. Você está pensando em se fundir com algo infinitamente maior que você, e você vai mobilizar tudo que você tem em prol disso. Isso gera fenômenos fantásticos que ocorreram ao longo da história e que até hoje o ser humano não consegue compreender. Nem sequer filosoficamente, nem sequer os poetas, né, os músicos conseguem, os pintores, eles conseguem expressar essa coisa tão sublime em suas obras de arte. Nem mesmo os artistas conseguem expressar isso, mas na tentativa de expressar, eles brindam o mundo com obras fantásticas. Então a gente está falando aqui de uma coisa que transcende as coisas pelas quais as pessoas estão acostumadas a lidar. Entrar em contato com essa realidade é a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Essa é a mensagem que eu tinha para passar aqui hoje para vocês.
Saudações fraternas a todos.